Eu vou apresentar agora o colete de espuma da R-Slim. Esse colete ele também sofreu um processo de evolução muito importante. Lá naquela fase onde a gente não tinha uma estrutura de produto ideal para ser usada debaixo da cinta, nós também começamos a usar espuma. Só que essas espumas não tinham uma característica, elas eram usadas de forma muito aleatória. Ia numa loja, comprava um pedaço de espuma e envolvia essa espuma no corpo. E a gente sabe que é muito importante o peso do acessório no corpo. A gente pode observar isso com o Picopress. O Picopress ele dá essa informação. Se a gente conhece a pressão dos vasos, se a gente sabe que o objetivo da compressão é favorecer a difusão, a gente precisa pesar nesses vasos. Então, a gente precisou mudar a densidade dessa espuma. Então, foi desenvolvido em laboratório, a gente tem patente disso. É importante porque foram muitos anos para a gente entender o peso ideal para favorecer a difusão. Essas espumas, elas eram grossas, faziam um volume muito grande. E como fisioterapeuta, isso era um desconforto. Elas eram eficientes, porém elas eram volumosas. Isso, além de atrapalhar a vida social da paciente, ainda era desconfortável para a coluna. Então, na hora que botava esse volumão atrás nas costas, o paciente tinha dor nas costas, a gente não sabia se a dor era da lipo, se a dor era da coluna, atrapalhava o paciente dormir. Na tentativa de melhorar esse padrão, de diminuir o volume, a gente foi para o laboratório e eu tenho basicamente uns 30 pedacinhos dessas espumas aqui, cada uma com um peso diferente. Então eu construí o colete com um pedacinho desse, colocava no paciente, media no Picopress, até eu conseguir achar o peso ideal. Então esse colete ele é construído com basicamente, se olhar, elas são parecidas, mas a gente tem essa espuma constituída com uma espuma bem pesada para realmente favorecer a difusão. E a diferença dela para as talas é porque ela é uma compressão 360. Então a gente tem todo o tecido que foi operado comprimido. As espumas convencionais, vocês podem observar na imagem, que eu vou colocar aí agora no vídeo, elas são na cintura. Então aquela faixa de espuma só aqui na cintura, deixando a parte alta das costas e muitas vezes até a baixa sem compressão. Isso só causa retrabalho, angústia e sofrimento no paciente. Então eu entendo que toda a área que foi abordada cirurgicamente precisa ser comprimida. Então a ideia do nosso colete é comprimir a lateral da mama, a parte alta das costas, aliviar o bumbum para não pressionar o bumbum, principalmente quando tem enxerto, fazer uma compressão sacral importante e comprimir toda a parte da frente do abdômen, inclusive o pubis. Então até na região pubiana a gente tem a espuma fazendo essa compressão. O fato dela ser pesada, ela também não dobra e não deforma. Ao contrário das espumas que a gente tem costume de ver, as espumas elas ficam bem uma semana, depois elas já começam a deformar e essas dobras elas são transferidas para o corpo e acabam trazendo prejuízo e potencializando uma irregularidade. Então essa é a proposta do nosso colete, uma compressão eficiente e regular em toda a área operada. Normalmente esse colete é usado durante 30 dias por 24 horas. Com isso a gente consegue minimizar o edema, o seroma e os líquidos pós-operatório de uma forma em geral. A partir de 30 dias, se o paciente está bem, a gente vai fazendo o processo de desmame. Muitas vezes usa só de noite, porque a gente sabe que o trauma cirúrgico é muito grande, a lesão do sistema linfático ela é importante. Infelizmente, a gente não tem como gerenciar se o paciente está fazendo uma reestruturação do sistema linfático como deveria. E às vezes a gente sabe que não é uma coisa sozinha, né? Não é só um remédio, não é só a cinta, não é só a espuma, não é só a tala. A gente precisa sim da fisioterapia, da reabilitação do sistema linfático. E às vezes, quando isso não é feito da forma correta, a gente precisa estender um pouco o prazo do uso desse colete. E a gente vai avaliando a condição clínica, mas no geral, depois de 30 dias, só à noite, e o paciente vai fazendo a adaptação do dia com a cinta e muitas vezes a tala. A tala é um acessório bom para ser usado durante o dia, porque ele não faz volume, ele dá esse suporte para a cinta sem o volume da espuma, porque mesmo de 1 centímetro faz um pouquinho de volume. Esse colete, a gente não precisa apertar o colete no corpo para ele ser eficiente. Quem vai fazer esse processo, né, de pesar é a cinta.
Então, o colete é colocado de forma natural, não estrangula, porque se você puxar forte aqui no velcro, você vai acabar danificando o colete. Põe o colete de forma que ele fique bem colocado, né, nas posições que a gente falou. À medida que a paciente vai desinchando, o colete ele pode sobrepor. Então, tá vendo aqui? A nossa paciente, a nossa modelo, ela já fez cirurgia, então ela já tá desinchadinha. Então, ele ultrapassa. Nesse momento, você pode optar por cortar o colete e tirar o excesso, ou então deixar desse jeito, não tem prejuízo. Tendo em vista que essa é uma região muito agredida, a sobreposição até aumenta a compressão nessa região. Então, não é prejudicial, porém você pode fazer o ajuste desse colete, porque não tem como você ter um colete que vai durar do dia que você opera, onde você está bem inchada, até o final que o processo ele vai sendo reduzido, né? O edema vai sendo reduzido. E por falar em colocar ele no início, a gente também tem a opção desse colete estéreo, que você pode colocar ele dentro do bloco cirúrgico e trazer, né, segurança para o seu paciente. Essa espuma pesada, ela é forrada com um cotton bem suave para trazer conforto para o paciente no pós-operatório. Com o uso contínuo desse colete, muitas vezes essa espuma pode dobrar aqui dentro. Então, eu sempre sugiro que antes de colocar a espuma no corpo, é importante alinhar essa capa, porque às vezes o que aconteceu foi só, né, um descompasso entre a espuma e o tecido por conta dessa capinha dele. Então, alinha o tecido antes de colocar no corpo, porque a espuma vai ficar mais certinha. Esse colete você encontra em 4 tamanhos, do PP ao G. E é importante priorizar a estatura do paciente na hora de escolher o tamanho. Existe uma tabelinha de referência de medida, é importante seguir ela na risca. Então, mesmo que a paciente for bem magrinha, é importante priorizar a estatura para que ele faça essa compressão em todo o contorno do tronco. E o que pode acontecer é essa sobreposição atrás. Se a sua paciente for muito volumosa, você tem 2 opções. Fazer o colete sob medida. A gente tem um tempo para confeccionar esse colete, muitas vezes a gente pede 20 dias úteis, ou então usar a tala dorsal, porque à medida que o processo, que a paciente for desinchando, você vai ter esse colete encontrando nas costas. É um colete desenvolvido com base em muito estudo, em muito trabalho, e a gente consegue sim fazer uma compressão eficiente e otimizar os resultados da sua cirurgia usando esse colete.